vocês e sejam bem-vindos, meus amigos. Podem chegar, tá no ar os donos da bola, a melhor resenha esportiva da sua televisão, sempre com muita informação, credibilidade, as novidades do nosso futebol. Avisei ontem, né? No Vitória, tinha centroavante chegando, aliás, centroavante voltando, né? Uma história que a gente já conhece muito bem. O Neto Baiano já esteve por lá ontem à tarde, já conversou um pouquinho com a imprensa, já fez aquela velha provocada que ele gosta e muito. Do lado do Bahia ainda a repercussão dessa estreia do Fernandão, se era para ele ter entrado ou não. A gente vai falar sobre tudo isso e muito mais com a super bancada, com a sua participação. Faz a sua selfie na Bahia em Sergipe, mostra para mim. O nosso WhatsApp já está na tela. Bom dia, Edu Lima! Bom dia a você, Ju, aos telespectadores. Uma satisfação e agradecendo mais uma vez o convite para participar dos Donos da Bola. Bom dia para você, meu amigo. Tem vinheta para ele. Juruna tá de volta. Vai, Juju. Com moral mesmo, hein? Hoje à noite tem samba, viu? Na Praça da Sé, eu vou estar no Pelourinho, Praça da Sé, Rua das Laranjeiras. Eu vou estar no Pelourinho com o Viradão do Samba. Você vai lá hoje sambar com a gente. Obrigado, Juruna. Tamo junto. Obrigado mais uma vez pelo convite, galera. Vamos lá. Você está demais, fechando o trio, meu querido Daniel Doria. Bom dia, Dani. Bom dia, Ju. Prazer estar aqui novamente. Vamos lá, então. Ontem no Vitória, novidades. A Toca do Leão bem movimentada. O Neto Baiano chegou lá e já chamou a atenção. Foi muito mais do que um ponto conquistado na casa do rival. O Vitória saiu fortalecido da Arena Fonte Nova. Imagina então a cabeça de Matheus Rocha, um garoto de 20 anos, que nunca teve uma experiência pelo profissional, foi apresentado semana passada no Barradão e estreou num clássico, fazendo um gol importante. Que gol! Um momento muito feliz na minha vida. Primeiro passo como profissional. Estrear num clássico, num Bavi, estrear com a camisa do Vitória, sem dúvida alguma vai ficar marcado na minha vida. E feliz também pelo gol. O lateral direito fez o 7º gol do Vitória na temporada. Curiosamente, nenhum deles foi marcado por um atacante. Com a necessidade de um homem-gol no time, o Leão parece que enfim encontrou uma solução. A diretoria rubro-negra está bem próxima de anunciar o retorno do atacante Neto Baiano. O maior artilheiro da história do Barradão já esteve aqui na Toca para acertar os últimos detalhes. O meu empresário estava aqui resolvendo as coisas, conversando com a diretoria. Houve uma conversa boa aí, mas por enquanto não definiu nada. Esperar aí para amanhã ou depois para a gente resolver a situação. Aos 36 anos, Neto reviu antigos amigos e caminhou pelo gramado onde já foi muito feliz e não vê a hora de reestrear. Jogar aqui, né, para poder fazer bastante gols, que é o mais importante. E vim não só para vir Neto Baiano encerrar a carreira, eu vim para jogar mesmo, para poder fazer gols e levar o Vitória à primeira divisão. O martelo pode ser batido nesta terça-feira, quando o empresário dele e a direção do clube devem concluir a negociação. Sua última equipe foi o CRB, onde marcou 48 vezes nos últimos 3 anos. Ano passado vem fazendo uma boa temporada no CRB, né, 22 gols na temporada. E se caso der certo eu vou voltar mesmo normal de sempre, fazendo gol, né, no Vitória para ajudar mais sorte que os outros clubes que eu passei. Nesta quarta-feira, o Vitória recebe o Jequié no Barradão pelo estadual. Neto Baiano ainda não joga, mas só em saber que ele está chegando já deixou o ambiente mais animado. Espero que, se ele realmente vier, né, e for nos ajudar aí, eu espero que no decorrer do ano eu possa ajudar também da melhor forma, se for possível, dando assistências para sair mais gols deles aí com a camisa do Vitória. Vamos lá, então. Quarta-feira o Jequié, mas o assunto principal foi essa chegada do Neto Baiano ontem no Barradão, né? Desde a semana passada está aí essa especulação, eu soube no fim de semana que já estariam apalavrados. Teve aí uma discordância, porque o Vitória queria um contrato por produtividade, o Neto não, que é o contrato dele lá certinho, garantindo que vai fazer os gols. E aí, esse retorno? Acho que o Vitória tem que se garantir mesmo, né? Porque é um jogador de 36 anos. A gente sabe que ele é bem identificado com o clube, tal, que ele já realmente fez sucesso aqui. Mas o que eu acho é que o Vitória, ele precisa pensar... Ele acabou de ser rebaixado, mas ele não pode se colocar no mesmo nível dos times da Série B.
E é o que a gente vê com os reforços que o Vitória trouxe. Acho que o Vitória tem que pensar que ele é um time que está vindo da Série A e que quer subir logo. Então eu vejo o Neto Baiano realmente, se eles que fizerem um contrato de produtividade, pode ser um contrato curto, aí se ele corresponder, ele fica. Mas para pensar em um contrato de 1 ano, 2 anos, eu acho um pouco arriscado. Eu acho que o Neto Baiano, juntamente com o seu empresário, né, está trabalhando certo nos seus objetivos, nos seus interesses. Porque, assim, a preocupação do Vitória na questão do contrato curto, até a gente entende. Mas na questão de produtividade, eu não vejo dessa forma, porque o Neto Baiano, apesar de que, nesse segundo semestre, ele no CRB terminou não ajudando tanto como poderia ter ajudado. Mas ele foi o artilheiro do Campeonato Alagoano. Acho que ele machucou, ele né? continua. Ele estava no banco, né, no CRB brasileiro. Ele continua fazendo gols. Então, é um jogador que, com a motivação de jogar no time que ele gosta, eu tenho certeza que a produtividade não vai ser problema para ele, não. Essa questão da idade e da produtividade. Agora, claro que é bom fazer um contrato curto, porque a idade também pesa em determinado momento, né? Então, é dessa forma que eu vejo. O Neto, ele sempre se deu bem aqui, né? No Vitória, sempre foi um jogador que motivava, polemizando, principalmente os clássicos. E, inclusive, agora tiveram juntos lá, né? Ele com o Feijão lá, jogando no mesmo time, e continuaram polemizando. Mas a questão é a seguinte, a questão é que Vitória corre contra o tempo, né? E, como disse o Dória, tem que se garantir o clube e tentar aí achar um posicionamento, mas eu vejo que o Neto, por ter esse aspecto psicológico positivo, pesa a favor. É um jogador que fez muitos gols aqui, tem uma história aqui, conquistou títulos também. Então, fica essa expectativa. Agora, a gente fica sempre olhando, né? Que um sempre copiando o outro. Bahia vai repatriar o Fernandão, aí vem o Vitória e vai repatriar. Uma disparidade bem grande. Né? Mas é a mesma coisa. É a questão de que morrem sempre abraçados, né? Dentro das suas convicções. É legal ele voltar com um fato para o futebol baiano, é legal, né? Porque ele realmente é um cara que anima, é um cara que provoca. Eu acho que as provocações dele são saudáveis. Sim. Mas assim, eu estou falando aqui sobre a questão técnica mesmo para o Vitória. Que vai pensar nessa parte lúdica, nessa parte de autoestima até para o torcedor, tudo bem, é legal, mas tem que pensar também na parte técnica, que aí eu já vejo com uma coisa mais duvidosa, principalmente pelo fato dele ter caído de rendimento já num time que é aquele time que disputa para não cair para a Série C, né, que é o time do CRB. Mas eu vou continuar, meu querido Dória, com essa tese de que a motivação de jogar no Vitória com ele, para ele é outra. O cara é o artilheiro do século. Desde o ano passado, ele vem tentando. Ele está entre os 5 artilheiros da década. Então, é um jogador que ele tem potencial para fazer gol, né? Então, eu falo, ainda vou continuar achando assim. Mas é justamente na questão da motivo. Por exemplo, eu acho, aqui entre Fernandão e ele, com toda aquela pompa que a gente tem com a volta do Fernandão, com toda a história que a gente viveu com o Fernandão em 2013, mas eu ainda acho que ele ainda pode dar mais resultado do que o Fernandão no Bahia. Eu espero que isso aconteça. Eu acho assim. Isso vai acontecer. Você mesmo fala que ele é o artilheiro da década, tal, que ele teve boas passagens. Então, o torcedor do Vitória vai comparar com essas passagens. Mas e ele hoje tem quantos anos a mais? Foi em 2009 essa passagem aí que ele foi também. São 10 anos depois. Fernandão passou em 2013 e 2 anos atrás ele estava no maior time da Turquia fazendo gol. Eu acho que não dá para comparar o Neto com o Fernandão. São momentos totalmente diferentes, até tecnicamente são jogadores diferentes. O Neto, ele está com uma idade, se eu não me engano, o Neto tem 37 anos. 36 anos. 36. O Fernandão tem 31. 31, né? 5 anos a mais. 5 anos que para um centroavante faz diferença. Agora sim, Neto é fazedor de gols? Isso é fato. Numa Série B ele pode dar resultado? Com toda certeza. Depende do que o Vitória vai montar, né? Para essa bola chegar lá na frente, hein, Eduzinho? Senão não tem artilheiro que sobreviva. É a possibilidade. Eu concordo com você em tese na questão técnica. Acho o Neto mais técnico. Mas os dois têm a mesma característica de finalização de dentro da área, onde as jogadas têm que ser preparadas para eles. E com tanta mudança de jogadores, fica difícil dessa bola, de ter uma jogada treinada, bem treinada pelos lados, para poder municiar, né, esses jogadores que são ali, conhecem bem daquela região, de colocar... o Fernandão, com esse garoto que fez esse golaço no domingo, ele saiu na frente do lateral
do lateral direito, do Vitória. O Matheus. Ele saiu na frente e o garoto chegou na frente. Ele chegou depois. Então, quer dizer, é um jogador que não espera dele mas aí sair para poder comparar armar. por esse jogo, né? Claro. Sair para poder armar. Não, mas é a característica, falando, não vai fugir mesmo se ele estiver bem fisicamente. A característica dele é de finalização. Mas ele está muito pesado. É de dentro. O atacante do Vitória fez gol ainda Isso, esse ano. Nenhum atacante fez gol. Ou seja, tivemos gol de pênalti, tivemos um gol de lateral. No Bavi, o Vitória não teve nenhuma chance clara de gol. Todas as chances do Vitória foram de chutes de fora da área. Então, realmente, o Vitória tem outros problemas. Aí que o Neto Baiano, acho que... Mas no resumo, o Marcelo Chamusca já deu a entender na entrevista coletiva que ele não está satisfeito com o elenco. Ele falou que ele precisa, sim, de reforços para esse Campeonato Brasileiro. Eu entendo a questão, a gente já fazendo assim um comparativo. Fernandão, quando eu coloquei, que puxei essa lebre aí, quando eu puxei o Fernandão... Eu não quis fazer essa comparação. Não, eu não quis. A comparação que eu fiz foi por um lado, a gente está indo para outro. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, pelo propósito, o Vitória hoje é um time que vai disputar seu principal objetivo, que é subir para a Série A. Vai disputar uma Série B. Claro que o Vitória, se não tem uma condição de trazer um Fernandão, o Neto Baiano é muito bem chegado nesse elenco. Eu penso dessa forma e eu acho que ele pode ajudar o time do Vitória nessa Série B. E o Neto já chegou, nem assinou o contrato ainda, já conversou com a imprensa lá e o Daniel tocou num ponto que eu particularmente gosto muito, eu sinto falta, porque eu era apaixonada pelo futebol da década de 90. Tinha acabado de nascer, né? Mas assim... É um futebol que me encantava pela alegria em campo, pelas provocações sadias, com respeito, né? Porque eu acho que a gente não pode desrespeitar o próximo. E o Neto trouxe muito isso para o nosso futebol. E ontem, ali na entrevista, ele não deixou por menos. Fala aí. Eu vi o jogo, né? Acho que o primeiro tempo o Bahia jogou bem. No segundo tempo, o Vitória merecia sair com a vitória, né? Mas é clássico, é diferente. Não tem negócio do Bahia estar na primeira divisão, o Bahia e o Vitória na segunda. Acho que o Vitória merecia a vitória. Faltou o Neto Baiano lá para fazer os gols e deitar na sardinha, né? Ele provoca... o que você falou, Jota, eu conheço o Neto e ele é torcedor do Vitória de verdade, de chegar e discutir, sabe, com amigos que são Bahia, é impressionante. Mas como o Dória fala, né, que acha legal essas provocações dele, eu acho legal a provocação, isso é bacana mesmo, motiva. Agora ele foge do politicamente correto, Total. né? E tem coisa que é para torcedor mesmo, ele não, ele é um atleta. É o que eu estou dizendo, ele mistura o torcedor com o jogador. Só que também que eu penso assim, eu acho que ele, eu já estou nessa idade, o Bahia não vai me querer mesmo, eu vou largar o doce. Não, ele já falou várias vezes que não jogaria no Bahia. Época, 2009, eu vou largar o doce. Então eu acho que ele foge do politicamente correto e atiça mais esse fogo, né, dessa competição. Mas acho também que ele não ofende ninguém, né? Ele tá falando o apelido do time e tal, é uma coisa mais de brincadeira mesmo, né? Não vejo problema realmente. Falar e fazer. Agora tem que fazer, né? Agora tem que fazer. Né? Mas, e o que é mais interessante... Mas ele sempre foi assim, de chamar a responsabilidade. Isso é. Falar e fazer chama. Agora, você falar e chamar responsabilidade quando você tem um grupo que ainda não está no azeite, aí é complicado, porque a força física dele é diferente de anos atrás. Mas ele também está fazendo lobby para conseguir o contrato, né? Exatamente. Tudo Agora, passa... se ele é tão torcedor, Neto, alivia aí e faz um contrato de produção, cara. Se você confia... Ele tá no momento que ele tem que fazer o pezinho dele de meia, né? Quem é que tá trabalhando de graça hoje? Ô, Edu, o Neto pode trazer algo pro Vitória que tá faltando, que é aquela liderança. Um jogador experiente, que o adversário respeite, né? A gente vê o elenco do Vitória hoje... É um elenco ainda, você pega o Ed Carlos, que está ali na zaga, mas de resto, muitos meninos em campo, né? Pode se juntar ao Ed Carlos, pode se juntar ao Hernando, né? Não, Hernando está no Bahia. Do Hernando, não, o outro zagueiro. Thales já não é tão experiente. Mas é um garoto que tem, né, essa personalidade. Pelo menos ele passa pra gente, assim, essa questão dessa personalidade que tem que ter ali atrás. E outra, ver o jogo, né? Lá de trás. Pode se juntar o Neto aí para poder ter essa liderança, esse representante do Marcelo lá dentro do campo. O que eu acho, na verdade, é o seguinte, é que ele já chegou chamando a responsabilidade. Já chegou, porque para mim vai fechar, já fechou. Né? Ele já chegou chamando essa responsabilidade. Sabe que ele vai ser o cara
que vai ser a grande referência no time do Vitória. E essa coisa aqui, junto a essa questão da polêmica que ele gosta de fazer, aí já é coisa mais para o nosso ambiente aqui do futebol bipolarizado, Bahia e Vitória. Fora isso, quando for para a Série B, com todos os problemas que a gente sabe que o Vitória ainda precisa corrigir, eu acho que ele vai ser uma referência. Ele já chegou dizendo que eu sou o cara e eu já cheguei. Tá entendendo, Dória? Eu penso dessa forma. Tá seguindo o estilo dele. Muito bom. Daqui a pouquinho a gente fala mais de Bahia e Vitória. Agora é o seguinte, põe a galera na tela, todo mundo acompanhando os donos da bola na Bahia e em Sergipe. O Anderson tá lá em Dias Dávila. Muito bom. O Edmilson está em Santo Antônio de Jesus. Boa, Edmilson. Com a gente, Emanuel e Gabriel, no bairro de Portão, em Lauro de Freitas. Obrigada aí a dupla. O Eliomar está lá no Perovaz. Valeu, Eliomar. Também temos aí o Eninho, na cidade de Feira de Santana. Todo mundo de Feira, um beijo especial aí. O Jackson está em Sussuarana, acompanhando os donos da bola. O Júnior está em Gararu, Sergipe. Olha, acho que é a primeira vez que essa cidade aparece aqui, mas Sergipe sempre marca presença. O Caio já está em Aracaju. Alô, Aracaju, um beijo para vocês. A Luara e o Adilson em Irará, coisa fofa. Deve ser o pai, né, acompanhando os donos da bola. O Ney está em Simões Filho. Com você, Jotinha. Daqui a pouquinho tem mais. Agora é o seguinte, o verão chegou na Bahia e continua na Monobloco. São promoções imperdíveis. Pneu Aro 13 a partir de R$ 139,90. Aro 14 a partir de R$ 179,90. Aro 15 a partir de R$ 219,90. Aro 16 a partir de R$ 229,90. Não acabou, só na Monobloco você encontra pneus para caminhonete a partir de R$ 399,90. Você pode dividir em até 6 vezes sem juros. Tem mais. Alinhamento mais balanceamento a partir de R$ 29,90. Não espera não. Venha para uma das lojas da Monobloco ou, se preferir, agende o seu atendimento no 0800 111 7080. Acesse o nosso site monoblocobahia.com.br. Monobloco é o pneu mais barato da Bahia. Água de Meninos, Lauro de Freitas e Abrantes. 0800 111 7080. Vou para o intervalo rapidinho. No próximo bloco tem as notícias do Tricolor. Fica aí. Voltamos e vamos para Dubai conhecer as novidades. Isso mesmo, volta às aulas é na Dubai Magazine, caderno 20 matérias. Esse aqui, ó, que eu vou te mostrar agora. 280 folhas por R$ 14,99. Lápis de cor Léo e Léo para criançada colorir à vontade por R$ 2,79. Kit mochila 3 peças, mochila, estojo e lancheira só R$ 59,99. Venha conferir as novidades que chegaram aqui na Dubai Magazine para o seu conforto. Deixa a sua lista que separamos o seu material. Não esqueça, volta às aulas é aqui na Dubai Magazine. Compra no varejo
varejo, dividimos em até 10 vezes, compra em atacado em até 6 vezes. Nas compras a partir de R$ 800, entregamos em domicílio. Dubai Magazine, é um prazer estar ao seu lado. Rua Direta do Uruguai, número 63, telefone 31839000. Olha só, vai começar a maratona de jogos para o Bahia, viu? Essa semana tem jogo quarta e quinta, acredite. 2 tempos e 2 times bem diferentes. O Bahia deixou a Fonte Nova vaiado, mas nos primeiros 45 minutos, encantou. A equipe de Anderson pressionou o Vitória e criou várias chances de gol. Essa aí de Rogério foi a principal oportunidade. O atacante jogou para fora. O Rogério fez um bom jogo, talvez o melhor jogo dessa vinda dele para cá. Jogou bem, acho que criou situações, errou, perdeu uma chance, que era uma chance clara, mas isso acontece com todos os jogadores do mundo. Os melhores jogadores do mundo também perdem. O Bahia que preocupa o torcedor é o do segundo tempo. O time caiu muito de rendimento e ainda sofreu o empate do Vitória. Amanhã e quinta, Anderson vai ser obrigado a escalar 2 equipes diferentes. O tricolor vai entrar em campo pelo Campeonato Baiano. E no dia seguinte, estreia na Sul-Americana. É uma situação inusitada, né, cara? Se jogar quarta e quinta-feira, eu, sinceramente, assim, é a primeira vez. Acho que na base tinha algumas competições lá, que às vezes você jogava 5 dias seguidos, né? Categoria sub-12, sub-13. Agora, equipe profissional, né? Campeonatos importantes, a gente só lamenta, entendeu? A equipe B vai enfrentar o Atlético em Alagoinhas e o grupo principal pega o Liverpool do Uruguai. Será mais uma oportunidade para Fernandão. O camisa 20 voltou ao time no Bavi e não rendeu o esperado pelo torcedor. A gente tem que ter paciência com ele. Ele está vindo de uma outra realidade. O que eu acho mais importante é que ele tem muita consciência disso. Ele vai demandar tempo ainda para poder voltar à sua melhor forma. Mas é um jogador de imposição física, mesmo ainda não estando nas suas melhores condições, extremamente perigoso e criou situações ali, poderia ter definido a partida até. Vamos lá, então, falar um pouquinho desse Bahia, que tem jogo quarta e quinta. Começou, hein? É lamentável, né? É inacreditável. Questão. E acho que em 2016 o Bahia chegou a ter 2 jogos no mesmo dia, né? Usou o time júnior num jogo em Juazeiro, contra o Juazeirense, pela Copa do quase Nordeste. No mesmo horário, e pelo Baianão, porque acho que o Bahia precisava mais de pontos para se classificar, jogou com o time titular. É o que vai acontecer, né? O Bahia vai usar os seus jogadores, né? Realmente, do time profissional no jogo contra o Liverpool na quinta-feira. E aí, na quarta, vai usar o Sub-23, é a única solução, a única coisa que dá para fazer. Eu imagino que até mesmo quem vá para lá é o Claudinho Prates. Justamente, é Claudinho que vai fazer esse jogo aí, pelo Baiano. Agora, o que eu tenho observado do Anderson é o seguinte, ele tem falado isso em todas as coletivas de todos os jogos que o Bahia fez até agora. Ele está sempre reclamando dessa questão dos jogos seguidos. Jogo em cima de jogo quarta, jogo domingo, isso é complicado, até eu entendo essa reclamação dele quando ele quer dizer isso, porque ele está querendo que o time que ele pretende que seja o time titular esteja mais compactado, esteja mais decisivo, esteja mais pronto para ser o time para a temporada. Só que, se isso estivesse acontecendo, ele estaria reclamando com pertinência. Mas não, o Bahia montou um elenco, e todo mundo sabe desde o início da temporada que o Bahia montou um elenco sabendo que tem 5 competições e que esse elenco estaria tendo essas variações. Então eu não vejo por que essa reclamação, neste momento, dessa forma, porque o time que vai jogar quarta não é o time que vai jogar quinta. A reclamação a gente entende porque o calendário é deformado a esse ponto do Bahia ter que jogar. É o Bahia que vai jogar quarta e quinta. Agora, mas é um pouco diferente, Jota, porque você joga quarta e domingo, você pode variar a equipe. Nesse caso, não, você tem que mandar um outro time. Mas é isso que eu estou falando, tem um outro time para jogar. Mas não é a mesma coisa. Mas não é o correto, né, Jota? Depois você vai olhar na tabela. Mas depois você vai olhar na tabela e tem uma distorção. O Bahia só fez tantos pontos. Claro, mas teve que botar o time sub-20. Mas se tivesse o time proposto como titular, a reclamação continuaria da mesma forma. Você acha que é normal ter um jogo no meio da semana, quarta e quinta? Não é isso que eu estou falando, não. Eu estou falando que não é normal ficar reclamando quando o time, por exemplo, não vai tão bem e depois ficar reclamando que é o volume de jogos. O volume de jogos com time é diferente. Então não tem por que essa reclamação. Sabe por que acontece isso aí? Porque os caras que fazem as tabelas, os negócios, eles não entram em campo e não fazem viagens longas toda hora. É para benefício de alguns. Agora,
A lei, ela diz, me parece que a lei diz que 72 horas... Você entendeu? Então, o que tem que acontecer? O Bahia fala, eu não vou jogar, porque a lei, ela me protege. Eu não sei como é que o Bahia entendeu? pode Então ter tem que mandar o jurídico chegar e falar assim, o time só pode jogar daqui 72 horas. Vocês que fazem o calendário, agora, a pergunta que ninguém quer calar, por que não faz? Por que não vai lá e faz? Tem que desafiar. Então tem que chegar lá e fazer, pô. Tem que chegar lá e falar, preservar o patrimônio do clube. Os atletas são patrimônios. Os atletas, eles saem, aí depois chega aqui na Fonte Nova, pega um time tecnicamente inferior que se fecha e que joga em velocidade, e os caras, aí tem gente ainda que vai chegar para mim e vai falar, não, mas os caras ganham para isso. Calma aí, gente. Mas não é essa a questão que nós estamos discutindo. Nós estamos discutindo de seres humanos que têm um desgaste físico, tanto dentro de campo, em 90 minutos. Futebol hoje é uma loucura. E outra, você está obrigando o clube a colocar times diferentes em campo, né? Porque, exato, e perdendo completamente. Mas não foi esse o propósito do Bahia no início da temporada? Mas, Jota, isso tem que ser uma escolha e não uma obrigação. Não existe você colocar 2 jogos com menos de 24 horas de diferença. Por isso eu concordo. O Bahia tem um elenco grande porque foi feito um planejamento para disputar a quantidade de partidas, ok? Bom, mas não numa sequência de 24 horas, não existe Tem um elenco bom, Juliana, mas não sabemos ainda se as peças de reposição, elas vão manter o mesmo nível de produção. A gente já viu isso no próprio jogo contra o Bahia. Não, a gente vê isso tudo, porque você pegar um elenco do Palmeiras e todo mundo hoje, esse ano de 2019, todo mundo copiando, contratando 40 jogadores, mas lá você olha para o banco, puxa vida, vai sair fulano e vai eles entrar... não estão usando o Sub-23, eles revezam o elenco principal. Entendeu? Então eu acho até legal, viu, Dória, colocar os meninos também, mas não como a solução do problema. Agora, o jurídico tem que olhar isso, Mas cara. é isso, você tocou num ponto importante. Aí chega na eleição da CBF, o Bahia volta na continuidade. Na FBF, o Bahia volta na continuidade. Então é a e aí pergunta tem uma que lei que apoia o Bahia nesse caso e o Bahia não reclama. E o nível do futebol como fica? E os jogadores aí como é que ficam para fazer 80, 90 jogos na temporada? Isso é um absurdo. E ninguém fala nada, e todo mundo bota o rabo no meio das pernas e vai aceitar. Sendo que a lei fala que são 72 horas. Essa discussão aí eu vou continuar na minha visão. Mas você está falando outra coisa. O que eu estou falando é justamente... O que eu estou falando é isso aqui, ó. É correto ter um jogo de menos de 24 horas ou 24 horas? É o que a gente está falando que não é. Não é correto. Mas o Bahia tem elencos diferentes. O Bahia tem 2 elencos. Mas isso é outra coisa, não tem nada a ver. Sim, tem a ver, porque... Não tem nada a ver. Você vai me desculpar. Veja só, o Bahia pode ter até 3 times. Pode ter 500 times, é mérito dele. Pode ter 5 times. É uma escolha você colocar os jogadores em campo na hora que você quer. E não obrigação, porque você sabe que, tecnicamente, vai ter uma competição que o time vai estar inferior. Que vai ser essa que o time vai estar totalmente com outro modificado. Técnico, outro time, com só de outro treinador, inclusive. Mas acontece que eu vou continuar dizendo para vocês que o Bahia se planejou para isso. Eu acho que você não está entendendo. A gente está falando outro idioma. Eu estou entendendo, Ju. Todo mundo sabe que o Bahia se planejou para isso. Então qual é a reclamação agora? Não tem reclamação, só estamos registrando aqui que é humanamente impossível o clube... Peraí, deixa eu para você entender. O clube poder escolher colocar o seu time em campo ou o treinador dessa forma com 24 horas de diferença. Aí não é uma escolha, é uma obrigação. E ele ter se planejado para ter até 10 times é mérito dele. Isso não faz com que os bambambãs, os super inteligentes que criam as competições e as fórmulas de campeonato, que acaba acontecendo isso, uma diferença de 24 horas para a partida, tenham o direito de colocar 2 jogos nessa sequência. E ao mesmo tempo, se o Bahia quer mudar as coisas, ele tem que desafiar. Pois é, se o Ederson quisesse estar nas 2 partidas, ele não vai poder. O Ederson... E isso é um prejuízo para o trabalho. Se ele quisesse colocar o centroavante dele em 2 competições, ele não vai poder. Então, assim... Aí não é uma questão de escolha, é obrigação. Eu acho que não existe isso. Mas no futebol brasileiro a gente já viu acontecer tanta coisa, né? E vai ano, vem ano, essas coisas se repetem, infelizmente. Fique certo, né, Juliana? Se dá para disputar 5 competições, que elas sejam competições que tenham de um jogo para o outro 72 horas, que se cumpra... Pelo menos se cumpra a lei. Mas se fosse jogar em 72 horas, não iria utilizar o mesmo time.
Não iria, mas aí é uma questão de escolha. Sim. Mas iria ser o nome do Bahia, Jô. Mas é o Bahia, sim. Correto, é o Bahia. É o Bahia que vai jogar quarta. E não vai é o Bahia manter. que vai jogar quinta. Aí depois, aí o torcedor fala assim, poxa, mas eu queria o título do Campeonato Baiano. Aí, mas assim... É o que eu falei da distorção. Isso. Aí o cara vai olhar a tabela, o Bahia tá só em sexto aqui e tal, mas aí teve que botar o sub-23. Tudo bem, mesmo entendendo que o Bahia, me parece que é o único time, né, que vai jogar 5 competições. 5 competições esse ano. É o time do Brasil que mais joga em fevereiro. Porque tem Como a Copa foi o do ano Nordeste. passado. Jogou também. ano passado mais jogos. É. Fez 84 jogos. E E esse só ano mais nesse mês ainda. de fevereiro são Salvo 9 engano. jogos. E esse ano vai jogar mais ainda, porque pega a Copa do Brasil desde o Antes, início. no início. Só agora em fevereiro o Bahia vai disputar 9 partidas. É um número muito elevado. Agora, o que eu concordo com o E Jota... na Copa do Brasil, Edu, joga lá no Acre. Pois é, e o que eu concordo com o Jota é o seguinte, qual é a prioridade? E aí chegar aqui no Donos da Bola e falar, a prioridade é a Copa do Brasil. Prioridade porque a é receita Sul-Americana. Vamos por degrau. Se sair da Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, e já deixar o torcedor consciente, entendeu? De que se ele for para o jogo do Campeonato Baiano, ele pode não encontrar o seu melhor plantel. E eu também concordo com ele. ele que é uma coisa assim, a gente tem que cobrar o time principal pelas atuações dele, porque eles não estão pegando a maratona de jogos. Mas eu não vi, o Henderson não falou isso, não. O Henderson falou do problema que é o calendário, mas ele não falou que condicionou isso ao rendimento do time principal. Se ele tivesse falado, eu também teria criticado, porque aí não é a mesma coisa. Agora, graças a Deus, nós estamos falando isso aqui de 5 competições. Sim. Tem time que vai acabar o campeonato regional e sai fora e fica fora o resto da temporada. Pois é. Você está entendendo? Então tem... como é que fala? É polarizado esse negócio aí. Essas 5 competições é justamente em razão do Bahia estar participando da Copa do Nordeste, que não tem mais os regionais, né? Como Sul Minas, aquelas outras competições que tinha e tal. Então isso faz com que o Bahia hoje esteja participando dessas 5 competições. E essa estreia do Fernandão, hein, gente? A estreia do Fernandão, eu achei o seguinte, vou lá, vamos botar mais uma discussão. Que o Anderson falou assim, se eu coloco, reclamam. Se eu não coloco, reclamam mas ele também. não tem que ficar vendo quem é que vai reclamar, ele tem que fazer o que ele acha certo. A pergunta foi até de Nilson, a pergunta foi de Nilson Luiz. Mas eu entendi o seguinte, pelo jogo, eu acho que ele tentou já no finalzinho da partida, colocar 2 homens de área que pudessem resolver a questão na bola alçada na área e ter lá o Gilberto e o Fernandão. Só que o Gilberto estava saindo mais da área. Então terminou não resolvendo muito por esse lado. Só que daí, eu digo o seguinte, pelo que aconteceu no segundo tempo, porque no primeiro tempo o Bahia foi superior, ele poderia ter feito uma outra mudança, deixava o Fernandão para uma outra oportunidade. Para mim, ali naquele momento seria um meio de campo, seria o Shailon, por exemplo. Com certeza. Poderia ter sido essa substituição. Eu acho que ele fez uma substituição não pensando em futebol, porque realmente ele mesmo falou a semana inteira que o jogador não tinha condição. Aí disse, só tem condição de jogar 15, 10 minutos. Então o cara não tem condição. Só tem condição de jogar 15 minutos, ele não tem condição de jogar. Assim, Edu, ele não então, resumindo a pergunta que a Juliana fez, ele não estreou ainda. Porque, para mim, claro que não. camisa 9, artilheiro, só estreia quando bota para dentro. Isso não jogou mesmo. Como o Gilberto é um dos melhores jogadores Mas eu hoje. sempre parto do princípio no futebol, para mim, se o treinador coloca o jogador no banco, é porque ele acha que pode colocar. Ele poderia não ter colocado no banco, evitar isso. Estava no seu melhor. Agora, por isso que eu achei o seguinte, quando ele entrou na relação, quando ele estava lá na lista dos jogadores à disposição do banco, eu pensei assim, o que foi que aconteceu no jogo contra a Juazeirense? No momento que o Bahia já estava bem no placar, ele lançou o Borel. Foi? Foi. Então eu achei que ele iria fazer a mesma coisa com o Fernandão. Mas o Bahia não esteve bem no placar. O Bahia não esteve bem no placar. Mas aí sim, aí seria... Dava para se entender, o Bahia está bem no placar, está com um saldo bacana aqui de gols dentro da partida, então vamos chamar o Fernandão. Aí sim, mas colocar o Fernandão como uma solução naquele momento para que pudesse ser o cara que pudesse resolver a questão da bola lá no gol. Ou seja, ele tinha um problema ali, que era que o time dele é superior, mostrou isso no primeiro tempo, e no segundo tempo morreu o time. O Guilherme não tocava na bola. Justo. E ele não agiu para mudar isso, ele preferiu pensar assim, na sorte, vamos ver se as bolas sobram para o Fernandão para ele fazer um gol. Mas não, isso se você faz, se você tem um time inferior, você tem um time superior, você tem que tentar se impor diante do adversário, né? Eu tive um treinador chamado Enio Andrade, alguém conhece? Enio Andrade. Seu Enio, ele falava assim, não leva jogador que não vai resolver o problema no banco, porque uma hora você vai precisar dele e ele não vai funcionar. Então foi meio que no afã ali. O Anderson, para mim, ele tentou a substituição do Elber no jogo. É porque o Arthur se machucou. Aí ele não, mas ele já tinha o pensamento de colocar o Fernandão, mas ele não podia colocar como o time começou jogando, porque ele não tinha escape pelos lados.
Tá entendendo? O Nino não ia, o Moisés também não chegava no fundo para poder fazer o cruzamento, então ficava complicado. Então ele tentou colocar o Elber, quando a torcida já tinha pedido o Fernandão. É outra coisa também, porque alguns anos atrás era engraçado que você ia para o banco e você sabia que a torcida ia gritar seu nome, ia pedir para você entrar. E aí você brincava com o treinador, pô. Falou... Sua cabeça vai esquentar, porque a torcida vai me pedir. Aí, na hora que ela me pedir, eu vou começar a aquecer dentro do banco, você vai ter que me colocar. Então, foi mais ou menos essa coisa que aconteceu. Ele colocou o Fernandão para querer dar uma satisfação, porque na hora que saiu o Guilherme... Não é o Guilherme que saiu? Sim. Não, foi o Rogério. Não, foi o 90. Foi o Arthur que machucou para o Elber entrar. Pois é, saiu o que estava no 90, Rogério, e aí ele saiu, coitado, né? Poxa, a Fonte Nova caiu em cima dele por causa do gol, pô. Por causa do gol que ele perdeu um gol, quer dizer, na hora que ele teve a oportunidade de ser servido para fazer o gol, ele perdeu. E na hora quando ele poderia servir no segundo tempo, que ele teve uma bola onde ele poderia passar para o companheiro que estava na direita, ele terminou tendo a ousadia de fazer realmente, o chute. ele vinha participando do jogo. É diferente de Guilherme, que não estava tocando na bola. Ele pegava na bola e dava para trás, entendeu? Ele tem uma dificuldade de mobilidade muito grande, Guilherme, para girar o corpo. Você conhece ele. Ele é um jogador de ótima finalização. No Bahia, ele não tem nenhuma finalização, porque ele não consegue girar o corpo para chutar. Mas aí, ele não consegue ter a chance. Mas deixa eu te falar, o Anderson conhece ele. Pois até mais do que eu. O Guilherme é um jogador de finalização. Ele não chutou nenhuma bola pelo Bahia. Você tem hoje Gilberto, Fernandão e Guilherme. Você entendeu? Jogador de finalização. Tem alguém que preparar. A bola tem que chegar para eles. E a bola não está chegando. Olha lá a bola que ele não consegue alcançar. Durante a semana, no caso do Rogério... Olha lá, a bola está no pé dele. Ó, ele não o menino saiu, olha como o menino... Essa aí que eu falei. Mas aí, fisicamente, né, gente? O cara não tava pode parado, botar o cara assim. Não pode. Aí é uma temeridade. Sobre o Rogério, ele é um jogador que ele participa muito da partida. E quanto mais você participa, mais bola você vai perder, mais chance você vai perder, né? A chance que ele perdeu foi absurda, realmente. Mas assim, ele participou do jogo. Eu acho que a torcida já tá pegando um pouquinho no pé demais. Tem que ter paciência, né? Às vezes você Quantos jogos foram até desestabiliza no início de temporada. 3 a 4? Ele deve ter feito umas três partidas por aí, que ele não começou como titular. Então tem que ter... Realmente, ó o lance aí, né? Agora o Anderson... Mas... Não tem calma, torcedor. Essa aí podia ter 200 partidas que ele não podia perder. Na coletiva, eu até falou Justo no clássico, é pra matar o torcedor. O Anderson falou na coletiva defendendo ele nesse lance aí. Agora, você bem sabe disso, Edu. Aquilo ali é o politicamente correto. Vou voltar com esse termo. Por quê? Porque eu tenho certeza que lá... No bastidor, ele chama o cara, pô, você não pode perder uma bola Claro, dessa. Mas... E o próprio Rogério sabe que um gol desse aí não perde, a bola tava limpinha, a gente só pra tem ele que botar imaginar pra o dentro. seguinte, isso aí consagra, gente. Sim. Aí o cara faz o segundo gol ali, o jogo... Agora ele vai ter que jogar dobrado, porque ele perdeu um gol de cara no clássico. Agora, eu vou discordar do meu amigo Anderson, né? Gente boa demais, trabalhador, profissional, competentíssimo, e falar pra ele... Até grande jogador não perde esse gol. Principalmente nessa situação, né? Principalmente. Poxa, é o jogo mais gostoso de você chegar e fazer. É muito difícil. Ali dava pra você dar uma penteadinha, né? Dar uma penteada na bola. O Brasil perdeu ontem a partida pro Uruguai no Mundial Sub-20 e no Sul-Americano e dificilmente vai pro Mundial, porque tá fazendo uma campanha vergonhosa, né? Eu parei pra assistir. Olha, esse de ontem eu não assisti, mas eu assisti o anterior. Que jogo horroroso. E desistiu de assistir os outros. Desistir de ver os outros. Terrível, Pelo menos terrível teve ver. Lucas Ribeiro, né, jogando ontem. Não, e Lucas Ribeiro, assim... E jogou bem, viu? Eu olho os outros zagueiros e fico sem entender porque Lucas Ribeiro não joga, ele entrou, inclusive, melhor. Pois é, não dá pra entender. Uma saída de bola no jogo boa, que eu assisti que é o que o mesmo, time o do Brasil zagueiro precisa. nervoso, desestabilizado. Então, assim, por que eu tô falando isso? Que aí o Ramires não deve ir pro Mundial e fortalece o time do Bahia. Eu preciso ir pro intervalo? Põe as selfies na tela aí, todo mundo ligadinho na gente, acompanhando os donos da bola. Nessa terça-feira, o Danilo tá lá no Pau da Lima. Obrigado, Danilo. Dai tá em Humildes, Bahia. Um beijo para todo mundo da cidade de Humildes. João tá na cidade de Valença. Boa, João. O Josinei e Miguel em Cajazeiras. Família tricolor assistindo os donos da bola. Luciano tá na Engomadeira. Valeu, Lu. Nicole, linda, lá no Alto do Tanque. Um beijo para essa princesinha. O Salá tá na Engomadeira. Oh.
Samuel tá lá em Tinga, dá uma moral para Daniel Dória. O Tinho tá em Sussuarana, valeu Tinho. Com a gente também o Val, no Pau Miúdo Rubro Negro. Feliz, vamos pro intervalo, voltamos já já. Estamos de volta ao vivo com os donos da bola para vocês. A gente tem 2 minutinhos para falar dessa rodada de meio de semana, né? Campeonato Baiano aí na frente. Né, tem um problema do Bahia, acho que é a coisa que mais chama a atenção. Mas acho que o Bahia contra o Liverpool, que é um time mais fraco, né, o do Uruguai, acho que tem uma boa chance de abrir uma boa vantagem no jogo de quinta. Esperar que o Bahia e o Vitória possam continuar fazendo sua parte dentro da competição e principalmente o Bahia com essa estreia na Sul-Americana, que é muito importante a gente ver e manter o nosso futebol dentro dessa importante competição. Os clubes aproveitarem que não estão tão carregados fisicamente nesse início de temporada e tentar os melhores resultados. E quanto menos essa fase que o resultado favorece um jogo apenas, né, diminuir a quantidade de retorno dessas partidas nessas competições que oferecem o segundo jogo. O Bahia vai usar 3 times, né? O Sub-23 na quarta, o principal na quinta e provavelmente no fim de semana vai usar o reserva. E aproveitar o jogo dentro de casa, na estreia da Sul-Americana, não é o Liverpool da Inglaterra, né? Não, é o fraquinho. Aproveitar e fazer o resultado logo dentro de casa, para poder fazer o seu deverzinho de casa. É o seguinte, você de casa, obrigada pelo carinho, pela audiência. Eu te encontro aqui amanhã às 11h30 para a gente falar tudo do nosso futebol, essas rodadas que estão aí se aproximando. A gente vai encerrando com a galera que está acompanhando os donos da bola na Bahia e em Sergipe, muitas imagens que recebemos. Fiquem com Deus e até amanhã, já sabe, né? Futebol é para quem entende. Tchau, tchau.